a recuperação de pessoas que deixaram uma relação dessa é uma recuperação lenta, demorada, exige muito esforço da vítima, exige muito o querer ficar bem, exige muito o querer se recuperar, e exige mudanças, tá? Exige mudanças, porque envolve a mente, envolve o corpo e envolve o cérebro. Você precisa voltar a se sentir confiante consigo mesmo, tá? O Ryan está perguntando se é possível ser narcisista e histriônico ao mesmo tempo. Com certeza, Ryan. Eu conheço narcisista histriônico, tá? O narcisista, transtorno de personalidade narcisista nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. Na prática, não existe essa divisão, é narcisista, é psicopata, é histriônico, é borderline. Na prática, o narcisista pode ter traços histriônicos, pode ter traços borderline, o borderline pode ter traços narcísicos, o narcisista pode ter traços psicopáticos, e isso é muito comum, essa mistura, por isso que eles já estão todos dentro do mesmo grupo, tá? Então, é possível, sim. Então, essa recuperação, né, envolve uma energia, você focalizar, você focar no seu bem-estar, você focar em si, você entender que uma das maiores prioridades na sua vida é você. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. E você é a maior prioridade. É claro que família é importante, um grande amor é importante, um companheiro, uma companheira, um filho, é super importante, mas é inútil você achar que você não é importante, porque sem você nada existe, né? Se você deixa de existir, se você morre por causa de um relacionamento abusivo, nada mais existe. Então, o seu foco, a focalização, tem que ser sempre no seu bem-estar, na sua sobrevivência, em você viver bem, para que você possa estar bem e fazer bem para as pessoas que você se cerca, tá? Você precisa entender, né, que o nosso corpo, ele tem vários mecanismos de defesa, a gente tem um sistema nervoso, e quando nós estamos nesse processo de trauma, quando nós estamos nesse processo onde nós estamos com o nervo à flor da pele, é uma forma mais popular de se falar, né, que seria quando você está hipervigilante, você está estressado por conta de um relacionamento abusivo, você está automaticamente prejudicando a sua saúde, tá? Esse tipo de relacionamento, ele dispara mecanismos dentro do cérebro e fazem com que a gente tenha dificuldades, até dificuldades cognitivas, tá? No que diz respeito aí a entender as nossas emoções, até a trabalhar as nossas funções executivas, tá? Isso afeta as nossas funções executivas, como, por exemplo, a parte de autoconfiança, bom humor, criatividade, relacionamentos abusivos, eles afetam, para vocês terem ideia, as nossas memórias. A gente começa a ter problema de memorização. Aí eles entram com o que a gente fala de gaslight, tá? Onde começam a invalidar a sua percepção, e aí você começa, além de ter problemas de memória, você começa a duvidar de si, duvidar da sua capacidade executiva de discernimento, de discernir as coisas, de percepção, de avaliação, e isso é um bombardeio, né, que nós vamos recebendo, e esse bombardeio, ele vai alienando o nosso cérebro racional, tá? O nosso córtex pré-frontal. E nisso, a gente começa a ser dominado pelas nossas emoções. Só que a gente não começa a ser dominado por emoções boas, nós começamos a ser dominados pelo cérebro emocional, porque nós estamos traumatizados. E aí as emoções que dominam são ansiedade, confusão, medo, hipervigilância, e isso vai liberando cortisol, isso vai liberando adrenalina, e é uma bomba relógio, tá? É possível migrar de transtornos depois de anos tendo diagnóstico de borderline? Olha, borderline é um tema muito polêmico, tá? Porque o borderline, só borderline, tem tratamento. O que é mais complexo é que quando a pessoa é borderline, nem sempre ela é só borderline. Ela é borderline com comorbidade narcísica, tem transtorno de personalidade de narcisismo. E existe, eu vou falar uma coisa polêmica, não me cancelem, mas se vocês pesquisarem, isso é verdade, tá?
Pode pesquisar nos grandes profissionais aí da área que são famosos, ou pode pesquisar em artigos científicos. Eu estou falando com base em artigos científicos. Existe uma correlação muito grande de borderline com psicopatia do nível 2, tá? Do tipo 2. Quando eles entram no processo de desregulação emocional. Então, é muito complexo falar sobre remissão de sintomas. Na verdade, o borderline em si tem tratamento. O que complica é que, às vezes, a pessoa não é só borderline, ela é borderline com traços, com comorbidade narcísica ou com comorbidade antissocial, e aí a coisa fica bem mais complexa, tá? Diz que tem isso me assustou. Então, é difícil, tá, R. Santos, né? É difícil você levantar um diagnóstico, porque para você levantar um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, primeiro, você tem que fazer uma avaliação muito ampla, tá? Então, é muito tempo de terapia, são anos de terapia para fazer essa avaliação. O profissional da área que for fazer o levantamento diagnóstico, ele tem que falar, inclusive, com os seus familiares, não só com você, com pessoas do seu relacionamento íntimo, né? Do seu relacionamento interpessoal. Tem que ser levantado uma série de inventários, de questionários, para poder avaliar se você tem um transtorno de personalidade narcisista ou não, porque às vezes você pode ter traços narcísicos. Traços narcísicos todos nós temos, em maior ou em menor espectro, entendeu? Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, o transtorno em si não tem cura, não tem remissão de sintomas. O que acontece é que quando a pessoa ela é mais narcísica, aí sim você tem terapia, né, dialética comportamental, para maior remissão dos sintomas, tá? Então, é diferente ter o transtorno e ter um comportamento narcísico num espectro um pouco maior. Às vezes, algumas pessoas são mais narcísicas, mas não quer dizer que elas tenham o transtorno. E outra coisa é que, para você avaliar se é o transtorno de personalidade narcisista ou não, além de tudo isso que eu falei, você tem que passar por mais de um profissional, tá? Então, o diagnóstico, ele é muito complexo. E se a gente pega aí o DSM está falando que 4% da população tem um transtorno, mas é subnotificado, porque é muito complexo diagnosticar narcisista, até porque se você for num psicólogo, narcisistas geralmente não vão no psicólogo, a não ser que eles tenham algo a ganhar com isso, tá? Quem tem um transtorno mesmo não acha necessário passar por um psicólogo, porque não vê o seu comportamento como disfuncional, tá? Então, assim, você está falando aí que todo trauma de abuso na infância pode gerar o borderline. Nem todo, mas geralmente é uma causa, tá? Assim como o transtorno de personalidade narcisista também está relacionado com abuso na infância, com pais narcisistas, com relacionamentos abusivos na infância, tá? Então, às vezes a pessoa está só traumatizada. Tá? Então, por exemplo, existe aí o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que é um fruto do trauma, um sintoma do trauma. Uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, ela pode ser tão narcisista quanto um narcisista, porque ela está extremamente traumatizada, reativa, o trauma reativo, né, que a gente chama, é o abuso reativo. Então, ela pode estar tão traumatizada que os comportamentos dela são narcísicos. Então, tudo isso tem que ser avaliado, é muito complexo. As pessoas têm o hábito de chegar e falar, é narcisista, não é narcisista. Não é bem assim, tá? Bem complexo. Eu sempre me apego à percepção de quem está na relação. Se a pessoa que está na relação está sofrendo, está passando maus bocados, está sendo afetada, está se despersonalizando, está ficando traumatizada, tá ficando despersonalizada, está ficando hipervigilante, presta atenção nos teus sintomas. Não está te fazendo bem. Não importa se o sujeito é ou não é narcisista, né? O que importa é como está a relação, como está a saúde da sua relação. Porque, apesar, assim, de que todos nós temos as nossas dores, eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, cada um tem sua dor. Os outros não são responsáveis pelas dores que nós temos, nós somos adultos, nós temos que carregar a dor e saber lidar com ela da maneira mais saudável possível. Então, não é justo que uma pessoa esteja dentro de uma relação sofrendo e falar, coitado, sofreu abuso na infância, é narcisista, eu vou ajudar, eu vou salvar. Não, porque ninguém salva ninguém, tá? Ninguém salva ninguém. É impossível você ajudar ou salvar pessoas que não querem se ajudar.